Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Isso. Tá vendo aqui a minha tela? Estou. Então, maravilha. Então, tá aqui minha telinha e eu vou abrir aqui o Visual Class. Então, aqui, esse aqui é o template que eu enviei para você aí, né? Então, ele tem 3 questões de matemática. Na verdade, é a mesma questão, só que com 3 formas diferentes de se responder. Porque os professores, geralmente, eles usam esses 3 tipos de atividades. A primeira, que é o mais comum e mais simples, que é o teste vestibular, né, que nós inserimos aqui as opções. Múltipla escolha, né? Isso. A segunda é um preenchimento de lacuna, ou seja, você tem a resposta aqui, que é uma resposta exata, né? E depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele. E a terceira, que já é uma resposta individual. O aluno ele vai responder conforme o seu pensamento. Então aqui é Ele uma já vai escrever, né? isso é uma dissertativa. Ele vai digitar a resposta aqui conforme o seu pensamento ali, conforme a sua ideia. Então temos uma dissertativa aqui, né? Vamos voltar lá na primeira só para a gente verificar o que a gente tem que fazer. Bom, o teste vestibular é fácil, né? Então nós vemos aqui em criar teste de vestibular. Criar teste vestibular, nós estamos com o objeto aqui. E só para completar, você viu que quando você atualizou, se você observar, aqui no criar, por exemplo, não tem mais o objeto flash. Não tem também o gira-figura, só tem o gira-figura com efeito. O gira-figura comum não tem. E também não tem outra que é o múltipla escolha, que seria basicamente o teste vestibular, só que de uma maneira mais grosseira, vamos dizer assim, mais simplória. Tá? Então, essa versão nova, nós retiramos algumas opções e corrigimos alguns probleminhas que nós tínhamos dentro dela. E também aqui no projeto, tinha um projeto em salvar como SWF, que é a opção de flash, né? Mas, como hoje em dia os navegadores, nem o próprio Windows dá mais suporte ao flash, então a gente resolveu tirar do Visual Classic porque não tinha mais serventia, vamos dizer assim. Então, como eu estava dizendo aqui, nós temos o criar teste vestibular, nós criamos o objeto aqui. Então, o objeto já está criado aqui, eu já coloquei até o projeto como exemplo para vocês, já feitinho, bonitinho, né? Só para a gente ter uma ideia do que fazer aqui. Então, primeiro, eu criei o teste vestibular. Então, o que nós temos que fazer dentro do teste vestibular? Só relembrando, né? Porque eu sei que você já sabe fazer, mas só para relembrar para a gente poder trabalhar mais tranquilamente. Como você vai usar o template aqui, vai estar tranquilo. Então, aqui dentro dele, no teste vestibular, se você observar, nós temos aqui as questões, né? Nós temos todas as questões aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nós podemos ainda... Deixa eu só... tirar essa beleza daqui, eu pulei aqui em cima, fica mais fácil. Nós temos aqui, ó, as alternativas do teste vestibular. Temos ainda o incluir e excluir, que caso eu queira colocar mais uma opção ou tirar uma opção, eu posso também aqui, certo? Bom, aqui, o que eu tenho que alterar aqui no enunciado? No enunciado, nós temos que alterar no define enunciado para o exercício, aqui, ó, questão 01. No caso, essa aqui é a primeira questão 01. Lembrando sempre que eu coloco 01, porque na hora de sair do relatório detalhado, ele vem em ordem alfabética. Se eu colocar 1, por exemplo, questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí ele vem questão... mistura, né? Isso, aí ele vem questão 1, depois questão 10, depois questão 11, até o questão 20. Aí depois questão 2, 21, 22, 23 e assim por diante. Tudo bem? Certo. Isso. E aqui o enunciado, o descritivo, na verdade. O descritivo, se você observar, é a própria questão. O descritivo é a própria questão aqui. Então, eu copio e colo aqui dentro. Copio o descritivo e colo aqui dentro do enunciado. E aqui eu vou colocando cada uma das questões, cada uma das alternativas, desculpe. Ó, 16 de 30,
17h30, 18h30 e 19h30. Tudo bem? A resposta é 19h30, porque um shopping center vai promover um evento às 15 horas e terá duração de 4h30. Então, da 15 às 4h30, então daria 19h30, né? Que horas termina o evento? 19h30. Então, a gente deixa marcado aqui a opçãozinha do teste vestibular. Alguma dúvida, Rodolfo? Não, isso aí tá bem tranquilo. Tranquilo, que você já sabe, né? Você já usa, então não tem segredo nenhum. E o preenchimento de lacuna, você já usou o preenchimento de lacuna? Não, isso ainda não. Mas esse é fácil também. Então, aqui o que eu fiz? Da mesma forma, eu venho aqui em criar preenchimento de lacuna. Então, ele vem aqui em cima, eu arrasto ele e coloco aqui embaixo, né? Deixa eu eliminar que eu já tá prontinho ali. Arrastei ele e coloquei aqui embaixo. Olha só, eu estou usando a mesma questão. Então, eu venho aqui, no preenchimento de lacuna, eu tenho aqui, ó, o enunciado que eu vou definir da mesma forma. Como essa aqui é a questão 2, então, questão 02. É a mesma questão, eu cortei, colei aqui o descritivo, da mesma forma, o enunciado é igual para todas as questões. Agora o que muda um pouquinho é aqui, ó, as respostas. Observe que aqui eu coloquei 19 horas e 30 minutos, aí eu escrevi 19 horas e 30 minutos, e eu escrevi 19, 2.30H. Isso significa o quê? Lógico, eu teria mais opções que eu poderia colocar aqui, né? Aqui eu coloquei 19h30 min, poderia colocar 19h30, ou colocaria assim, ó, 19H 30M. Tudo bem? No caso, seriam as formas que o aluno poder responder, né? E que o Isso, sistema vai aceitar como correto, não é como isso? correto. Detalhe, a questão do preenchimento de lacuna, ela tem que ser exata. Ela não pode o aluno colocar assim, por exemplo, nesse caso aqui, ele abre até espaço. Esse caso aqui, a melhor opção é aquela que nós fizemos primeiro, que é o teste vestibular. Porque o aluno poderia responder assim, o evento irá terminar às 19 horas e 30 minutos. Então, ele poderia escrever um texto mais longo aí. Então, qual que é o ideal? O ideal seria o teste de vestibular, né? Ou nós temos uma próxima questão que eu vou mostrar. Então, aqui eu coloco as respostas corretas, ou seja, as respostas que eu vou aceitar. Então, eu colocaria a resposta que eu vou aceitar. Onde a gente usa muito o preenchimento de lacuna? Quando tem um programinha, um probleminha, né? Igual esse daí, a gente costuma usar o preenchimento de lacunas. Porém, essa questão aqui, o aluno pode escrever de várias formas, então ele não fica tão interessante nesse caso aqui. Nesse caso, o interessante mesmo é aqui, o teste vestibular, que aí você dá as respostas e ele seleciona uma delas. Tá? O preenchimento de lacuna funciona? Funciona, vai dar certinho também, mas aí você corre o risco do aluno colocar lá uma resposta. Por exemplo, vou entrar aqui, ó. Eu coloquei, ó, 19, 2.30H, mas o aluno poderia colocar 19, 2.30HS. Vamos supor que ele colocasse HS de horas aqui. Tá errado? Não, a interpretação do aluno tá certa. Né? Ele não escreveu exatamente como eu queria, mas a interpretação dele tá certa. Então, por isso que o preenchimento de lacunas não é tão interessante aqui. Mas só para você aprender como faz ele, né? Então, você cria um preenchimento de lacuna e trabalha com ele aqui. Tudo bem? Certinho. Você quer perguntar alguma coisa ou isso é tranquilo? Não, tá tranquilo também isso. É simples, né? Isso aqui não tem muito segredo, não. Legal. Agora, e a terceira tela? A terceira tela eu fiz a mesma questão, né? Só que aqui eu usei uma questão dissertativa, ou seja, criar questão dissertativa. Eu crio a questão, ela vem em uma caixinha de texto, né? Ela vem uma caixinha de texto onde eu arrasto e posiciono ela onde eu quero. E eu altero o tamanho dela. Bom, nas aulinhas que a gente está criando lá para Álvares Machado, que eu vou passar para você fazer e para você treinar, nós temos os padrões, né? Então, aqui, se você observar, tem o título ele é Arial 17,
Tá negrito, só que transparente. E nós colocamos ele no centro aqui da tela, né? No centro dessa caixinha. Aqui, o rótulo também Arial, só que é 16. Nesse caso, não tem negrito. Nós colocamos ele alinhado, mais ou menos aqui, ó, no final do botãozinho. E aqui, dessa parte. E aqui também no final do botãozinho aqui. Por que que eu deixo esses dois espaços aqui? Porque as aulas, os alunos estão fazendo muito no tablet, no celular. Então, essas laterais aqui, usa para o aluno deslizar a tela para cima e para baixo. Então, por isso que eu não posso colocar as Utilizar. questões ou informações muito colado ali. Nem no final da direita aqui, nem no início aqui da esquerda. Tudo bem? Então, eu deixo sempre um espaço. Então, e a questão dissertativa? Como que eu faço? A questão dissertativa é a mesma coisa. Eu venho aqui, se você observar, ela tem a fonte e o tamanho, Arial 16, né? Aqui eu tenho o enunciado dela, questão 03, e aqui, da mesma forma, eu cortei, copiei e colei esse título aqui da questão. Tudo bem? Ok. Tá? E eu simplesmente, essa questão aqui é muito simples, eu simplesmente altero a fonte e o tamanho. Então, eu coloquei Arial 16. Como já está aí no template, né, você vai usar os padrões que estão aí, tanto do preenchimento de lacuna, com o teste vestibular, quanto aqui da dissertativa. E a dissertativa é só isso daqui, ó. Por que é só isso daqui? Porque o aluno vai responder o que ele quiser aí. Ou seja, aquele problema que nós tínhamos ali no preenchimento de lacunas na tela anterior, nós não temos aqui na dissertativa. Porque o aluno ele vai escrever: o evento irá terminar às 19h30. Então, o cara pode colocar aí: o evento acabará às 19h30. O fim do evento será às 19h30. Então, ele pode escrever o que ele quiser. Problema da dissertativa: como é uma resposta pessoal, não tem como o computador corrigir. Porque o computador, ele corrige somente respostas exatas. Ou seja, o nosso sistema, o Visual Class, ele vai corrigir respostas exatas. Então, o que tem que ser feito? O professor tem que acessar o sistema e fazer a correção de questão por questão. Ou seja, aluno por aluno. Tudo bem? Certo. Joia, né? Alguma pergunta? Não, é tranquilo também, deu para compreender. Na verdade, todas as atividades são parecidas a forma de criar, né? Isso. Você aprendeu a criar uma, você com certeza vai aprender a criar as outras. Não tem um segredo, falar assim, essa aqui é muito mais difícil de criar do que as demais. Não, não é. É tudo simples. E aqui, né, como você trabalha também, por exemplo, vou dar uma mostradinha aqui só na definição da tela. Então, a tela tem a questão 01, que é a primeira tela, né? Tem o código dela, tem um assunto. O assunto, ele pode ser o descritor, né, do BNCC, ou poderia colocar aqui cálculo de tempo. O assunto, cálculo de tempo. Aí eu tenho a matéria tem que colocar, né? No caso aqui, a matemática, né? De cada uma das telas. Então, eu coloquei aqui, questão 1, tal. Aí, na tela seguinte, deixa eu só voltar lá um pouquinho. A resolução, essa é a padrão, né? Que é 1024 por 600, não é isso? Nessa tela aqui, depende. Nessa tela tá 1024, nessa é 1024 por 600, né? 1024 por 600. Nessa daqui, ó, 1024 por 552. Eu só alterei esse tamanho aqui, porque o mínimo de tela, de tamanho que a gente usa, é essa daí, ó, 1024 por 552. Eu não coloco menor do que isso, não. Tá? Então, certo. Geralmente eu coloco 1024 por 552 para a gente ter um padrão, né? Na anterior tá 1024 por 600 e nessa 1024 por 552. E também eu posso aumentar, né? Por exemplo, vamos supor que se a tela for maior, eu coloco 1024, por exemplo, por 1000 aqui. Depende do tamanho que eu queira, que eu precise colocar. Tudo bem? Certo.
É tranquilo, né? Isso aqui também isso também você já sabia, né? Já. Foi Então, aqueles outros testes que teve imagem, né? Que a gente teve que conhecer isso, a tela. isso. Tá Você tranquilo, já tranquilo. usou, já trabalhou também com isso daqui, né? Já. Então tá. Deixa eu sair aqui. E na próxima tela, eu acho que eu usei 1024 por 552 também. Isso, 1024 por 552. Usei a mesma configuração. Então, a maneira de trabalhar com essas questões é dessa forma aí. O que que a gente vai fazer? Eu vou passar para você um projetinho, tá? Eu vou mandar no e-mail para você o arquivinho, o zip dele, tudo bonitinho. O zip não, o roteiro dele bonitinho para você. E depois que você fizer, a gente marca mais uma vez uma conferência rapidinha aqui para que eu mostre para você como você vai fazer os testes, verificar se o projeto está correto, se está tudo bonitinho. Tudo Ok, bem? ok, Então, tranquilo. a partir do término que você terminar, a gente marca um horáriozinho, aí eu envio, e a gente corrige, aí eu envio mais um para você fazer. Tudo bem? Pronto, tranquilo. Joia.